Olá, estamos iniciando agora a live Fátima Dequante. Estou aguardando ela, aguardando vocês também. Vamos ver, Fátima não entrou ainda. Meio-dia aqui. Alguns estão almoçando, outros almoçam mais tarde no sábado, né? Fátima, querida, entrou. Uhum. Uhum. Fátima, eu tô te vendo aqui. Peraí. Uhum. Bom dia a todos. Bom dia! Oi, Ai, querida! que delícia! Que encontro esperado! Que bom, Que Andressa! coisa Bom boa! dia! Bom dia, boa tarde, né? É Meio-dia para meio-dia você. aqui, né? Sábado, acho que as pessoas almoçam um pouquinho mais tarde também, Isso, né? não tem problema, a Ninguém gente vai vai perder, começar um não. papo gostoso. Muito obrigada pelo convite, tá? Muito obrigada por essa chance de falar com você um pouquinho mais próxima, né? Distante, mas pertinho aqui pelo vídeo. Então, E essas boa lives, tarde a vocês que estão assistindo, claro, né? com Que certeza, bom que boa você está tarde a aqui. todos. Obrigado por nos acompanharem, né? Fátima, é um prazer enorme, né? Eu acho que essas lives nos proporcionam isso, é algo que a gente não planeja anteriormente, né? Então é uma conversa, Isso, é um bate-papo que a gente talvez não isso, teria oportunidade de sentar e conseguir conversar. Te admiro assim verdade. profundamente, acredito que todas as outras pessoas que estão seguindo aqui, estão acompanhando também, que você é Muito referência obrigada. na questão não Muito somente por causa obrigada. da tua trajetória, mas também da forma como tu traz a questão do autismo, do autista, né? A questão de olhar como um indivíduo, em toda a sua E complexidade, em toda a sua amplitude, sim. Então, os teus textos mexem muito com a gente. Aliás, a proposta desse assunto veio de um texto teu que eu estava lendo justamente, né? Que numa das partes você fala, quando o autismo vira uma realidade pessoal, é muito diferente. sim, E hoje, provavelmente, muitas mães, talvez amanhã é Dia das Mães, eu até fiquei me questionando, talvez estejam recebendo o diagnóstico, estejam é mesmo. absorvendo isso, né? E aí me fez lembrar de muita coisa e é um processo diferente, de respeitar esse processo para Sim, cada uma em seu momento, né? De quanto isso é importante, porque a maternidade, eu até estava fazendo essa reflexão, ela é visceral, né? Independente de qualquer coisa, ela mexe com a gente, é um negócio demais, organísmico mesmo. E a gente demais. tem tanta construção, né, Fátima? Quando a gente vai ter um filho, que a gente pensa assim, a gente já vai fazendo uma trajetória, como se fosse uma viagem mesmo. E a gente já começa a ler e tudo. Eu fiz psicologia, aí tu vem, tu, né, tu começa, o que eu vou fazer? E aí Uhum. vem aquele ser e nos mostra que muita coisa a gente vai construindo junto, não é nem desconstruindo, vai Sim, construindo junto, né? E ninguém nos prepara para algo diferente daquilo que é exatamente. o que todo mundo está acostumado. E Com assim, eu mesma, certeza. psicóloga, né, estudante do comportamento humano, eu fui ter esse conhecimento depois, porque o autismo, que é algo que você vê um pouco, né, assim, é algo Uhum. muito mais amplo e também foge muito daquilo que vinha se falando do autismo, né? Hoje em dia se tem um conhecimento muito mais amplo em relação ao autismo. Então, Sim, eu queria muito falar dessa questão da maternidade no autismo, né? Dessas fases que a gente passa, que tem a questão do diagnóstico, tem a questão da aceitação, tem a questão de começar a ver o que a gente pode fazer para ajudar o nosso filho. Ah, é uma desconstrução, uma reconstrução, quebra de paradigma, então de trazer com essa certeza. experiência, de trocarmos, né, essa Uhum. experiência, porque outras mães provavelmente vão se identificar e eu acho que agrega essas experiências. Que bom. Eu acho, sim, Andressa, que é muito importante que as mães se ouçam mais. Essas rodas de conversas que tem
né? Em tantos lugares, em todos os países. Aqui na Holanda também a gente tem as rodas de conversa. São imprescindíveis para que uma entenda que, com a outra, que o autismo, na nossa vida, pelo menos, vai ser normal. Se ainda não é, porque a gente está se acostumando com o Sim. diagnóstico, né? Está se acostumando a ser a mãe de uma criança diferente. Um dia a gente vai se adaptar e vai achar o autismo ou a deficiência do nosso filho normal, como a gente está fazendo agora. E eu achei interessante você comentar isso, que a gente nasce, né? A gente renasce, a gente se reinventa e se recria, porque ninguém está preparado para ser mãe ou pai de uma criança com uma deficiência, né? Ou com autismo. A gente sempre tem aqueles sonhos bem normais, né? Que já são motivo de muita ansiedade, porque ter um filho é uma mudança, é um impacto imenso na vida de qualquer pessoa. Uhum. O pai e a mãe. A gente sabe, na gravidez, a gente sabe que tudo vai mudar depois. Nada vai ser como era, né? O protagonista da família durante muitos anos vai ser a criança. É. Então a gente tem sim muita expectativa, a gente tem muitos sonhos. E quando a criança que a gente tem não é aquela criança típica, ou neurotípica no nosso caso, aí é aquele baque, né? A realidade colocando um espelho na nossa frente de, peraí, mas por que que você esperava um filho normal? Um filho normal por quê? Hoje eu vi uma frase que eu costumo dizer muito, e eu vi sendo dita por outra pessoa, por que não eu? E é essa pergunta que eu me fiz depois, não na hora. Na hora do diagnóstico, eu me perguntei, por que eu? Oh, meu Deus, por que eu? Né? Na nossa família não havia autismo, isso eu achava na época. Depois a gente A sabe gente que vai tem, descobrindo. e a gente descobre o autismo, né, na família. Mas eu achava, nossa, não tem ninguém com autismo, eu não sei nada de autismo, meu marido também não, então por que a gente? E aí é todo um processo que a gente vivencia, muitos preconceitos também, conceitos pessoais que a gente deixa de lado e que a gente vê que pode acontecer com a gente sim. Então, por que não eu? Né? Eu era uma dessas mães que não esperava um filho com autismo, mas eu tive um filho com autismo. Eu vou fazer o quê? Né? Eu vou ficar sentada reclamando da vida, ou eu vou tentar entender o autismo, entender o meu filho, estudar alguma coisa sobre o autismo. No caso, eu me aprimorei, eu fui mesmo estudar Sim. autismo, mas eu sei que muitas mães estudam autismo dessa forma mais informal, né? Uhum. Lendo tudo que pode sobre autismo, todos os sites, os blogs, acompanhando os melhores especialistas para poderem ajudar seus filhos. E é nessa transformação, eu acho que a gente cresce muito como ser humano, principalmente. Não é só o conhecimento sobre autismo, é o conhecimento sobre nós mesmas, como Uhum. pessoas, e o conhecimento da vida, né? Refletir sobre os valores da vida, o que importa na vida. Será que a pessoa que não é normal também não tem o seu valor? Então a gente vai buscar o valor dos nossos filhos e, por consequência, das outras pessoas também com alguma deficiência, Exatamente. que são tão desvalorizadas, né? Mais ou menos isso. E Fátima, é importante até que a gente ressalte. Esses dias tu até falou da questão do autismo com S no final, autismos, que existem muitos autismos Autismos. que independente do grau, né? Eu tenho um filho com diagnóstico de síndrome de Asperger. Sim. Independente do grau. Todas nós, quando pegamos e nos deparamos, por mais que a gente tenha percebido, por mais que a gente tenha levantado essa hipótese, nos deparamos com o diagnóstico, ele Uhum. mexe. Ele mexe com a gente. Ele Demais. vai desconstruindo, desconstruindo. E aí você vê também que essa criança, ela vai trazendo e ela vai agindo no ambiente de uma forma que todo mundo tem aquela coisa, não, tem que ser assim. Ah, mas você deixa aí. E é totalmente diferente. E a gente passa Uhum. por isso com a família também.
Ah, Sim, eu, por exemplo, você fez psicologia, sim, só que é um outro viés, é um outro olhar. Essa criança, claro. ela vem me apresentando muitos desafios, né? Que eu vou Uhum. buscar conhecer, mas que não é aquilo que a gente estuda como sendo esperado. Eu sempre digo, não é uma questão de ser normal ou anormal, é uma questão de ser uma forma diferente de ser no Uhum. mundo. Até falei essa semana sobre isso. Quando a gente fala aquela frase, parece clichê para quem não vive o autismo, que é uma forma diferente de ser e estar no mundo, né? Na Uhum. verdade, é uma forma diferente de receber e processar os estímulos no cérebro. Com Então, sim, é um certeza. funcionamento cerebral diferente e que por isso que a pessoa age de uma forma diferente, se relaciona de uma forma diferente, né? As relações humanas, assim, os relacionamentos são um grande desafio. Eu vejo pelo meu, assim, quando muita gente diz, ai, não parece que tem, eu sei como é difícil certos relacionamentos, eu sei como é difícil certos ambientes, eu sei os desafios pessoais, né? Então, cada indivíduo é único. E de pegar e acolher também essas mães, né? Porque Com existe um pouco disso. certeza. Nossa, às vezes até eu penso assim, nossa, essa mãe passa muito mais, né? Sim, todas, na verdade, devem ser acolhidas. Todas precisam desse acolhimento. Porque cada uma está vivendo uma situação pessoal e está enfrentando o autismo de uma forma diferente, pessoal. Nem mais difícil, nem mais fácil, mas em alguns momentos pode ser mais difícil, né, para essa mãe que tem aí um autismo leve na sua vida, e também para Uhum. uma mãe que tem um autismo aí que requer mais dela, também em alguns momentos pode ser mais leve para ela, né? Com certeza. Então eu Mesmo acho que essa desconstrução também. sim, e você disse isso muito bem. Eu fiz um texto, aliás, não é um texto recente, mas que eu repostei sobre os caminhos, as visões, né, diferentes do autismo. Os Sim, caminhos são os mesmos, maravilhoso esse texto, as maravilhoso. pedras são as mesmas, mas as visões são diferentes. E para isso a gente traz também a nossa própria bagagem, né? Qual é a bagagem de cada um de nós como mãe, como pai? Quais são as nossas expectativas? Então, dependendo dessa bagagem que a gente traz, dessa malinha, a gente vai encarar o autismo dos nossos filhos também de uma maneira, como você disse, mais fácil ou mais difícil. E quando a gente fica muito presa a só aquilo que a gente vê, o que a gente tem, a gente deixa de prestar atenção em tudo que a gente poderia estar fazendo para melhorar essa situação. Porque é isso que você disse, o autismo são autismos e são diferentes para todos eles. Então não existe isso de um ser mais fácil, outro ser difícil, ou melhor, ser mais fácil porque é mais leve, ou ser difícil porque é severo. Então a gente tem que quebrar, sabe, essas ideias que ficaram do autismo como se fosse um padrão só. Veja que eu falei hoje, entre outras, pela manhã com a mãe, a Érica Rezende, do Projeto Autismo da Escola, que tem 2 filhos no extremo oposto. O Enan, que é um médico autista muito desenvolvido, e tem a Isabela, que tem autismo severo. Mas ela considera o autismo do Enan mais desafiador porque ele está diariamente lidando com o preconceito e compreende tudo isso. E a Isabela, ela é uma autista com mais limitações, mas ela vive num mundo muito feliz que os pais dela criaram para ela, com bons terapeutas, com muito carinho, muita atenção. Então, nessa hora, a gente bota na balança qual é o autismo difícil. E está difícil para a criança ou está difícil para a gente? São tantas perguntas, né, Andressa, que a gente tem que Exatamente. responder com sinceridade também, com honestidade, e sempre buscando aqueles pontinhos onde se pode melhorar a gente como mãe, né, e os nossos filhos como pessoas com autismo buscando mais desenvolvimento, Muito né? importante isso que tu colocou, né, Fátima? Para quem que tá difícil? Que nós temos algo muito natural de nos penalizarmos, de nos sentirmos, às vezes, mais sobrecarregado, e às vezes estamos. Por exemplo, até Sim. quando alguma coisa é muito nova pra gente. Uhum. Coisas que lá atrás, para mim, por exemplo, eu achava difícil, hoje eu olho com outro olhar. Por quê? Sim. Porque a gente vai trabalhando isso na gente, né? E exatamente isso que tu falou, né? Ah, é leve como para essa mãe, mas a questão da saúde mental, a questão da criança,
né? De como que ela está compreendendo várias vezes, assim, nossa, isso que tu falou é uma coisa tão importante, porque às vezes eu vejo nos relacionamentos, quando o filho vem e diz assim, mãe, eu não consigo brincar, eu fico fazendo apostila, eu fico estudando, Isso, né? quer, mas não consegue, Eu né? fico estudando, sabe? Ou quando é de correr, alguma coisa, mas eu não sei, ou escrevo para eles e tudo. Então existe aí uma insegurança. E daí tu vê aquela questão do teu filho, que tu queria poder fazer alguma coisa, mas tu não pode, são as relações dele, as interações dele. Mas tu trabalha isso com ele, mas ele tem a vida dele, né? E da Uhum. gente conseguir trabalhar isso com a gente mesma, né? De conseguir elaborar isso, porque toda família mexe com toda a dinâmica, né, Fátima? A gente Com tá vendo, os filhos estão certeza. crescendo, daqui a pouco tá numa. Eu tô indo para uma pré-adolescência e daqui a pouco, Sim, né? Então tu vai sim. vendo outros desafios e eu imagino, é como tu falou, quando tem um caso que é mais severo, que tu sabe que tu cria uma estrutura, que o Uhum. externo não consegue, como é que eu vou falar, interferir tanto nessa estrutura, que ela é mais, Certo. Uhum. né, controlável. Uhum. Tu consegue dar uma qualidade de vida de saúde mental nesse ponto, mas quando Sim, tem o externo, tem a questão da saúde mental do jovem, do adulto, pacientes adultos que eu atendo, que fazem faculdade, né? Esses com dias até foi numa certeza. palestra de uma médica que falou, não, é muito difícil para vai sim, e se forma, Vai. pacientes se formando, né? Tem pessoas assim que eu sempre digo que tu tem relacionamento, às vezes tu nem sabe quando o autismo é muito leve, né? E é tão E, importante essa conscientização, porque muita gente ainda acha que o autista adulto não consegue fazer uma faculdade, ou o jovem com autismo não consegue fazer a faculdade. Não é verdade. Alguns enfrentam mais, né, ou menos problemas, outros conseguiram um jeito, uma forma, as próprias estratégias para contornarem os problemas sensoriais, ou enfim, e conseguem sim terminar a faculdade, às vezes até mais que uma. Então é isso, de novo, o autismo é algo individual, se manifesta de uma maneira diferente em cada indivíduo. E o que eles comungam, digamos, é alguma limitação, né? aham, Maior ou menor na comunicação social, na interação social e no comportamento em geral, né? Na funcionalidade dentro da sociedade. Mas, fora isso, são pessoas que a gente precisa entender. Para entender, a gente precisa conhecer, precisa ter bastante conscientização, quebrar essas ideias de que o autismo é só severo, severíssimo, ou bem leve, perto da genialidade, né? É um é, espectro, e entre os dois extremos, nossa, tem muita é amplo gente demais, dentro né, Fátima? Até eu disso. percebo em adultos ou crianças, até minha filha, a questão de rotinas. Às vezes tu não sabe, né, que aquela pessoa tem autismo, porque as pessoas preferem não compartilhar, né, por Sim, questões de preconceito. E aí essa pessoa, quando muda alguma coisa, ou seja lá na faculdade, na sala ou no trabalho, em sim, casa, como é difícil, porque daí interfere no sensorial. Não é porque cresceu que essas coisas não interferem mais, né? sim, Interfere sim, em um grau menor ou maior, mas interfere. Até tem uma mãe que perguntou ali, como eu faço para ajudar meu filho? Como a gente falou, ajudar em quê? Tem que entender, né? É comportamental? É alguma questão uhum, desenvolvimental? Né? Qual é uhum, o funcionamento? Porque é amplo, como a gente falou. Então, cada caso é um caso sim, para sim. conseguir dizer assim, olha, como que você vai É, ajudar, tem que entender essa criança exato. também, esse É o tal adulto. do planejamento, né? Uma das coisas mais importantes que eu aprendi no primeiro curso para pais que eu participei, em 2000, aqui na Holanda, uma semana intensiva de curso, que as perguntas eram assim: como eu posso ajudar o meu filho? E eu lembro que o instrutor dizia: o que o seu filho precisa? Olha só. Então a gente começa com planejamento, nós pais, o que meu filho precisa, não é o que eu quero para o meu filho, porque isso é bom. A gente tem que pensar o que eu quero para o meu filho, Sim. mas também o que ele precisa. Aonde tem muita limitação? Que tipo de limitação? As limitações estão atrapalhando demais ou as limitações são minhas? Eu quero que ele tenha 10 amigos, mas aí sou eu que quero que ele tenha 10 amigos. Né? Ele está Nossa, socializando com uma expectativa. pessoa, as nossas expectativas. Então, a gente tem que ter
controle também sobre o que a gente espera, né, Andressa? Não é só aquilo que todo mundo diz que o autista tem que fazer. Peraí, tá bom para ele? Tá ruim para ele? E para você? Por isso que no coaching, eu gosto muito do coaching parental, porque o coaching parental, ele abraça a família como um todo. Então, muitas vezes, o pai e a mãe se redescobrem através do problema, né, que começou com o filho. Às vezes, o Exatamente. problema do autismo do filho, indiretamente, está na expectativa dos pais. Não que eles tenham problema, né? Eu sempre digo, pai e mãe não tem culpa de nada, porque a gente nunca não existe um livro que diga como a gente deve ser pai ou mãe de uma criança autista, Exato. né? Então, não é para ter culpa, mas às vezes é esse olhar, né, de uma pessoa de fora, num curso, alguém falar para você, vamos ver quais são as suas expectativas e o que é possível, né? Porque entre a expectativa e o resultado tem o que é possível. E é nisso que o coaching Exatamente. parental funciona muito bem numa família, né, como um todo. E pode ser que num caso de autismo a família se reerga tão bem que o benefício é todo para a criança, né? Bom, para todos, Sim. mas a criança de repente começa a progredir mais ainda porque alguma ficha, alguma coisa caiu também para o pai e para a mãe. Então, é um trabalho de equipe mesmo, né, Andressa? Capacitar Sempre. os pais, né, Fátima? Eu sempre falo, eu até Muito estava falando isso com a importante. Kênia a respeito disso. Eu trabalho com crianças no consultório, né? Uhum. Sou coaching, formação de coaching parental no autismo, e sou coaching E também, só que independente de muito se eu estou bom. atendendo uma criança, se eu estou atendendo uma criança, eu me vejo na obrigação, né, de fazer esse Uhum, trabalho de treinamento com os uhum. pais. Porque o Sim, meu trabalho não funciona sem esse entendimento deles, sozinha. Fátima. Não, porque eles Exatamente. têm que replicar o que está sendo feito no consultório, tem que ser generalizável. Se os pais não Perfeito. conseguirem aplicar e essa criança não tiver uma continuidade, porque a gente sabe que só as horas de consultório não são Ah, suficientes, né? E infelizmente. dentro de casa, onde eles ficam a maior parte do tempo, Uhum, então o meu trabalho ele não vai ser efetivo. Então entra muito a uhum. questão de capacitação dos pais e da Muito, escola muito também, importante. né? Muito Independente importante. de qualquer coisa. Então, não vejo como um plus quando eu estou atendendo uma criança. Eu vejo como parte Sim, do meu trabalho. Porque senão o meu trabalho exatamente. não acontece, que é de auxiliar, né, na parte desenvolvimental e comportamental dessa criança. Né, e de fazer esse mapeamento, de saber, porque eu posso entender muito do autismo, estudar muito, mas eu tenho que conhecer aquela família, eu Com tenho que conhecer certeza. aquela criança, né, para aí sim conseguir auxiliar dentro da dinâmica deles, de algo que Isso, não desestabilize eles, que estão porque tem que passando. ter continuidade, Andressa. Então, é Exato. sair da terapia para ter continuidade em casa. E eu sempre digo que tem que ter aquela tríade. Vamos dizer, se o autismo está aqui num triângulo, o autista é o centro, na ponta estão os pais, num lado está a escola, os professores, e do outro os terapeutas. Então, é nesse trabalho de equipe que a Exatamente. criança começa a progredir. E quando todo mundo me pergunta, eu como mãe, né, do Edinho, um autista que era bem comprometido, chegou ao lado mais leve, o que que você fez? Não dá para eu explicar o que eu fiz sem falar que eu usei exatamente esses elementos todos, né? A minha capacidade também como... capacidade não, a minha determinação como mãe bem focada, mas os professores, os terapeutas, e sempre tendo o Edinho no centro, o que é bom para ele, o que vai fazer o meu filho se sentir Sim, bem, quais são as necessidades mais urgentes. E desse modo a coisa vai fluindo. É quando os autistas vão progredindo e outras pessoas perguntam por que que não dá certo. Ele tem, sei lá, 50 horas de aba por semana, ou tem. Mas se não tiver também das outras partes o mesmo comprometimento, o terapeuta também fica sozinho. Por exato. melhor terapeuta que seja, ele está só segurando todo, né, todo o peso de um processo que, na verdade, é muito longo. A gente não pega
e faz o progresso do autismo em poucos meses. Não é assim, né? Geralmente são anos de trabalho. E tem que se dividir esse peso de trabalho entre as outras pontas importantes desse triângulo. Exatamente, Que exatamente, bom que você Fátima. pensa como eu penso. Sim, porque, né, às vezes a gente tem que ter muito cuidado para não ficar dizendo como que os pais devem fazer, né, Fátima? Sim, Mas entender aquela dinâmica. E eu vejo isso sim. muito, assim. Às vezes chega a mãe, assim, desesperada, dizendo, Andressa, já me disseram para fazer isso, eu faço, mas não dá. E aí tu vê o sofrimento dos pais também, né, Fátima? Que Então, tem a ver com os mapas mentais, né? e a Também, gente vai né? falar sobre isso. Então, assim, tem que conhecer para conseguir, a partir dessa dinâmica e do Uhum, funcionamento e da compreensão também do que é uma limitação para essa criança, né? E sim. da onde ela Uhum, também pode ir, para a gente também não fazer com que essa criança seja um estressor para essa criança e para essa família. A gente nunca pode certo. esquecer, não é só para a criança, é para todo mundo. E aí, quando os pais estão tão estressados e cansados, o que acontece? Eles não conseguem oferecer esses estímulos também. E a gente tem que entender que tem pais que ainda estão elaborando, né, Fátima? Então, querer que Uhum, eles façam sem acolher o que eles estão passando é, sim. é uma coisa muito complicada. Então, eu tenho que acolher, ver o momento dessa família, o que essa família está passando, sim, ajudar se necessário nessa elaboração, para aí sim, porque Sim. isso vai fazer parte do desenvolvimento dessa criança, né? Tanto Com comportamental e certeza. na questão dos gaps desenvolvimentais também, né? Uhum, Como neuropsicóloga, eu faço uma avaliação também para ver a questão de funções cognitivas, comportamentais, perfeito. mas a Uhum, questão de como que essa criança tá, se ela não tiver comportamentalmente bem, eu não vou conseguir trabalhar com ela e nem com essa família. Acho que isso é fundamental, que como profissional a gente tem que ter muito cuidado com as coisas, né, que a gente quer trazer e propor. A gente sempre quer com propor, né? certeza, com Até para certeza. criança propor, observar essa criança, o que ela está trazendo, o que ela está me mostrando. Eu aprendi isso com meu filho, brincando pequenininho. Olha, Lindo. ele não consegue brincar, então vamos brincar junto. Aí eu comecei a brincar, ele, né, começou a questão da imitação e eu observava muito isso. Que não adiantava eu querer ficar propondo. E é um fato, Sim, depois estudando muito, tu descobre que tu tem que esperar essa criança trazer e indo a partir da ótica dela, entender a visão dela, porque ela tem uma visão, né? Ela pensa, ela completamente. sente. Então é uma coisa que vai muito além e que eu acho importante também a gente entrar em mapas mentais para dar tempo também, né? E eu acho que essas questões Sim, eu até queria iniciar te fazendo uma pergunta assim. Eu vi teu sim. vídeo, eu achei bem legal e eu acho Uhum, que faz todo sentido, porque eu vejo isso, da questão de esquemas para o meu filho, eu vejo no dia a dia e eu até fiquei com uma dúvida. Eu gosto muito do Piaget, né? Que ele sim. fala de Uhum, esquemas, ele fala até de esquemas de ação, que eu lembro, que é a questão do ato motor, do mamar, é um esquema de ação, uhum, esse tipo de coisa. E tem a teoria também de esquemas, que é da uhum, psicologia cognitiva, né, que trabalha com esquemas disfuncionais, né? E uhum. eu queria entender, assim, eu até vi uma narração que tu trouxe de um menininho e eu vi algo que já aconteceu na minha vida, a questão da carne, que vai na casa da Ah, tia. sim, É, ele vai na isso. casa da tia e aí a Uhum. mãe já diz, né? Isso já aconteceu comigo, não faz, ele não faz isso. Mas ele entendeu no esquema dele que naquele contexto é possível. E eu acho que isso é muito importante de colocar que no autismo tem muito essa questão que algo pode ser Demais. funcional num lugar e pode não ser Uhum. no outro, porque faz parte daquele repertório, mas não faz parte do outro. E tu trabalhar Exato. nessas construções e reconstruções, e aí eu quero que tu entre no teu trabalho. Bacana, Andressa. E olha, você pegou exatamente um excelente exemplo, porque eu ouço às vezes muitos pais também pensarem que as crianças têm seletividade alimentar porque é sensorial só. Realmente tem o lado sensorial, né? Da criança não Sim, aceitar alimentos pastosos ou a carne de mastigar. sim. Porém, a gente sempre tem que analisar se não é também um mapa mental, se não é comportamental, né? Aí a gente vai para o mapa mental, por isso que essa análise a gente tem que fazer o tempo todo. Da onde vem
né, essa rejeição ou esse problema, não só na seletividade, mas em tudo. Uhum. E essa teoria dos mapas mentais no autismo, ela é muito interessante por isso, porque, para começar, os mapas mentais são um artifício bem estratégico, bem inteligente, que os autistas criam para poder fazer sentido do nosso mundo caótico. Mas espera aí, não são só os autistas, todos nós fazemos. A gente tem as nossas preferências. A gente chega em casa, tira o sapato, tem as nossas rotinas, tem o jeito que tudo funciona. Mas no autismo é para dar, pouco mais rígido, justamente para dar sentido a toda a fragmentação que entra, né, no universo dele. A gente sabe, por exemplo, que os autistas têm problema com a coerência central, né? O contexto de ver onde é que está o sentido de uma história, de uma coisa, de uma pintura. Muitos autistas dirigem o olhar para um detalhe. Numa pintura inteira, ele vê o detalhe. Então, pode ser que por causa também desse transtorno da integração sensorial, tudo isso entra fragmentado. Então, quando entra fragmentado, a mente dele se programa para colocar tudo em mapinhas, tal que faça sentido. Então, às vezes, quando os pais se preocupam demais com o comportamento do autista, eu peço para a gente observar o porquê desse comportamento. Vamos ver se ele colocou em mapinhas. Vamos buscar isso. E esse exemplo que você pegou é ótimo, porque o menino, no caso, ele não tinha... não é que ele não gostasse da carne, mas em casa ele nunca comia carne. Então, em casa, era aquele jeito de comer e ele se habituou, né? A mãe ou o pai deixaram de oferecer depois de um tempo porque ele não comia e ficou assim. Já na casa da tia, ela fez a carne, colocou na mesa e nem perguntou, você quer? Não, ela botou na mesa para ser comido. Então, estava na mesa, ia ser comido e ele aceitou. Então, olha que coisa maravilhosa. Ele aceitou comer um alimento que ele não come em casa porque ele já não estava em casa. Então, ele fechou o mapa da casa e abriu o mapa num outro ambiente. E isso dá uma porta para o desenvolvimento incrível, porque aí a gente, na terapia, a gente trabalha com ele para generalizar esse hábito para outros lugares também, para ser também feito em casa. No exemplo, a gente convida a mãe um dia para também jantar junto com o filho, né? Na casa dessa pessoa e comer a carne. Ou essa pessoa, essa tia que fez a carne, preparar uma panela de carne assada e levar para casa da mãe com o menino e eles comerem lá, entendeu? Para ele já abrir o mapa, flexibilizar esse pensamento. E desconstruindo aquele mapa. Desconstruindo, isso tudo com muito cuidado, na terapia, combinando sempre tudo. Mas é interessante ver como ajuda os autistas, essa categorização ajuda muito na hora deles fazerem sentido do mundo, porque quando o mundo faz sentido para os autistas, eles ficam mais calmos, menos ansiosos. Da previsibilidade, né, Fátima? Da previsibilidade, da estruturação. Mas o que a gente quer quando a gente fala, né, em autismo é também não mantê-los tão rígidos, né? Então, o terapeuta, assim, com um olhar bem bacana, ele vai tentando fazer com que a criança generalize cada vez mais, ou que estique a zoninha de conforto, né, cada vez mais, depois de criado esses mapas. Então, fazer diversas atividades, ter um imprevisto. Olha só, o exemplo do imprevisto também é bacana, porque no nosso dia a dia, nós neurotípicos, nós encontramos muitos imprevistos. Uma pessoa vinha te visitar, mas ficou doente e não vem. Aí você diz, poxa, fiz o jantar, preparei tudo, ele não vem. Mas tudo bem, não tem problema, claro, está doente, você entende, marcamos outro dia. Para alguns autistas, pode ser um problema, pode dar uma crise, porque de repente não faz sentido, não tem lógica, e ele até não entende que a pessoa esteja, né? Seja por um motivo
forte que não venha. Então, desde pequeno, a gente já vai preparando a criança para as coisas que podem acontecer, os imprevistos fazendo parte da vida. Ou seja, a gente sempre fez desse jeito, mas às vezes acontece alguma coisa e a gente tem que mudar. É a razão agora, Andressa, de muitos autistas estarem encontrando alguma dificuldade com a pandemia, né? Na época desse Covid-19, porque eles sempre foram para a escola, eles fazem o trabalho da escola na escola. E agora estão Rotina. tendo que fazer em casa. Então, na verdade, eu acho que é uma excelente oportunidade para os pais abrirem os mapas mentais das crianças e Perfeito. aproveitarem a oportunidade para misturar as tarefas. Né? Edinho, meu filho, sempre fazia o trabalho de casa na escola, ele não levava para casa. Eu pedi ao professor, então, por favor, para ficar um pouquinho mais, para ele poder ficar um pouco mais depois da hora, para fazer o trabalho de casa na escola, porque o mapa mental dele estava assim: trabalho de casa na escola e em casa ele ficava nervoso, não podia fazer. E a gente foi mudando isso, sabe? Até que chega um dia, tem um imprevisto, ele não pode ficar na escola e ele tem que fazer o trabalho. Aí a gente tem um papo sério com ele, né? Eu, meu marido, ele. Faz tempo isso. Então, a gente tem as escolhas, você tem a escolha. Você não quer fazer em casa, você não faz e tira, sei lá, nota 0, ou você faz em casa, mesmo não querendo fazer, mesmo fazendo de má vontade, não vai fazer bem, mas tira 5. O que você acha? A gente dá escolha a ele. Eu dava escolha também. Eu não queria ser mandona. E é claro que ele vai preferir, né, fazer mal feito, fazer sem vontade, mas vai fazer, do que não fazer e levar um 0, que não dava para ficar na escola. Então, Sim. são nesse tipo de situações que eles vão amadurecendo e abrindo os mapas, porque abrir os nossos mapas mentais é crescer também, é evoluir. Para nós, Exatamente. neurotípicos, também, cada vez que a gente supera uma coisa que a gente não gosta, mas que tem que fazer, a gente vê que de repente não era nem tão ruim assim. Né? A gente fez, a gente se superou. Ou até correr uma maratona, escalar uma montanha, sei lá, os desafios de que a gente acha que não vai ser capaz, não quer fazer, faz e vê que não é o fim do mundo. Com os autistas a gente consegue isso também, só que levando um pouquinho mais de tempo. Eu vi uma pergunta passar, querida. Alguém perguntou aonde se faz o mapeamento. Na verdade, esse mapeamento é mais assim, é um mapeamento figurado, né? É uma Encontrar as estratégia. dificuldades, é estratégia. Encontrar as dificuldades dos autistas, onde a gente acha que eles são cabeça dura, né? E rígidos, entre aspas, cabeça dura, e a gente vai vendo que não é bem assim, é fazer esse tratamento, tá? Até tem alguém que perguntou também, acho que está passando com o filho, essa questão da flexibilidade mental, pelo que eu entendi. E eu Uhum. sempre digo, né, Fátima, a questão de aproximações sucessivas, além de ser uma técnica, eu percebo que dá muito certo. Porque quando a gente quer que, tem que ser desse jeito, é muito Uhum. difícil a aceitação. Eu também experienciei, o meu tem 9, né, essa Uhum. ruptura, e sempre fez as atividades. E aí deu um negócio, não, mas espera aí, em casa é outro contexto, e Uhum. tem que fazer e tá maçante, começou a ser uma situação ruim, Uhum. ansiogênica, tu acaba te pegando em cima, brigando, que não, tu não quer fazer aquilo, tu não quer ficar chamando atenção. Então, peraí, de que forma que a gente vai fazer isso? De uma forma que ele também saia da zona de conforto dele, não faça só o que ele Uhum. quer. Foi um processo para entender primeiro as mudanças. Aí tentei trazer o que tinha de bom nessas mudanças e tudo. E aí, o que a gente Isso. fez? Coisa que ele gosta é tecnologia, escola, tem um portal, se utilizou. Então, Uhum. assim, vai fazendo as atividades, utilizando, mas a questão de flexibilidade mental é aos poucos. Porque quando a gente obriga, hoje um pouquinho, ó, vamos lá, poxa, que seja Uhum. assim, ó, 3 questões fez um pouquinho. E aí, ó, Uhum. parabeniza, a questão da motivação, sabe? Traz. E eu percebo Isso. muito. Amanhã mais Isso. um pouco, né? Aqui em casa, por exemplo, se eu colocar a toalha de mesa, meu filho, por que tu usa? Eu não gosto, eu gosto que fique sempre igual a mesa. Ele se incomoda comigo e ele fala, mãe, me incomoda, eu prefiro assim.
e a minha preferência. Então, eu gosto de trabalhar a questão da flexibilidade até num ambiente Muito. previsível, que é a minha casa. É Porque se me muito dá uma bom isso. estabilizada, eu vou Uhum. conseguir trabalhar. Então, eu sempre digo para os pais, cuidado, quando tu tá num ambiente externo, é interessante se acontecer, mas não provoque essas situações, porque a criança já está com muitas questões ali diferentes. E essa Exatamente. quarentena mexe com o sensorial. São mais Demais. pessoas em casa, é Uhum. mais coisas acontecendo. Às vezes tem um filho Mais pequeno, barulho, mais mais barulho, barulho, né? Então, assim, horário de diferença de horários. e Uhum. isso, as pessoas que não costumavam estar em rotina. Então, ontem ele fez umas perguntas de interpretação de texto, que é sempre muito complicado. E aí a gente estava falando de coisas que são rotineiras, né? E quais são as Sim. coisas rotineiras? Falou, então daí foi trazendo. E como é difícil quando muda. Não, o pai tem casa hoje, veio mais cedo. Então, para eles é muito mais difícil de lidar com isso, né? E para os pais que estão passando por todo esse estresse, tem que ter também flexibilidade, que não é fácil, né, para lidar E a com isso. E a gente tem que paciência, ter, né, né? Fátima? A gente tem que ter, Inclusive, porque o tem que nosso ter filho, muita nesse caso, paciência. precisa. É. A gente sabe que às vezes não Mas que tem, a nesse gente às caso, vezes fica essas triste que não aproximações tem paciência. sucessivas. Sim. Exatamente. E o Nessas que que a gente aproximações, faz? assim, de não querer obrigar, de aos poucos, de respeitando o Sim. momento, de buscar não perder, desestabilizar a ponto da criança que já está passando por tudo isso, né? Entrar aí numa ruptura maior e tu não poder tirar ele daquele contexto, né? Então tu vai ter que lidar com isso. Então eu sempre digo, olha, vai fazendo isso, essas aproximações sucessivas, vai respeitando o tempo. É difícil, não é fácil, muitas vezes que a gente tem o nosso tempo também. Nós Sim, aprendemos muitas vezes, né, Fátima, adaptar o nosso tempo, a gente aprendeu isso. com Acho que assim, certeza, com resiliência a gente vai certeza. vivendo, né? Então acho E que tem essa é a também, grande. talvez uma boa dica para os pais, porque muita gente me pergunta: ah, mas aí o que que eu faço? Ele não quer. Se ele não quer, dá escolha. Porque os autistas gostam muito de controlar, né? De decidir o que É, vai acontecer. Tanto que perfeito. muitos adoram abraçar os pais, mas se a gente chega para abraçar o irmão no momento em que ele não está afim, ele não quer. Então, essa coisa de decidir, o controle é importante para muitos autistas. O que a gente É, faz? A gente dá o controle para ele. No caso de perfeito. estudar, não querer estudar, né? Tem que estudar em casa, não quer, porque tinha que ser na escola. Você chega e fala: ah, meu filho, bom dia. Você vai estudar primeiro. Hoje você vai estudar primeiro o quê? Matemática ou português? Perfeito. Ele só Perfeito. pode falar matemática ou português, É, né? Então perfeito. a gente tenta dar o controle para ele, ele pode escolher, mas ele vai ter que estudar, né? Então são situações em que a gente vê que a gente pode, não é nem fingir que dá o controle, a gente dá um pouco do controle, mas a gente também não larga, a gente também fica segurando. É um controle controlado, né? É um controle controlado, isso. Gostei. Estou vendo que tem entrando É. bastante perguntas. Não sei se já Tem você alguém, vai. Fátima, que perguntou, pediu para te contextualizar também coerência central, para te explicar um pouquinho. Tava mais para cima ali. A coerência central é uma das teorias do autismo mais Uhum. conhecidas, que foi desenvolvida pela Uta Frith, né? uma alemã Isso. que radicou na Inglaterra. E ela, com um trabalho sensacional com autistas, até hoje ela estuda, ela está bem idosa, mas até hoje ela estuda o autismo, e, enfim. E ela desenvolveu essa teoria de que os autistas eles têm dificuldade de fazer a coerência central, ou seja, entender o todo quando a gente está, por exemplo, lendo um livro, né? Você vê que os autistas têm autistas que leem o livro inteiro perfeitamente, do início ao fim. Mas se você perguntar sobre o que é o livro, sobre o que, né? Fala o livro, fica aquela dificuldade de resumir o livro. Ou olha para uma pintura, e ao invés de ver, não sei, Van Gogh, né? Aquela pintura famosa do Van Gogh, vou falar do holandês, dele, né, com a orelha, que ele tinha se machucado, mesmo cortou a própria orelha. Sim. De repente, não vê a figura de um homem com a orelha machucada, mas se prega talvez numa
dos detalhes amarelos, se ele gosta de uma cor amarela, que está naquela figura. E fica ali e perde o todo. Então, a coerência central, ela está nessa parte da contextualização, de ver o contexto e não os detalhes. Entrar numa casa e ver que a gente vai visitar a Andressa e não entrar na casa, não saber nem quem é a Andressa e ficar observando que tem ali na prateleira aquele joguinho que ele gosta tanto. Então, quando chegar em casa, o que ficou na cabeça dele foi aquele joguinho, não foi que a gente foi visitar a Andressa, entende? Então, essa é a teoria da coerência central que a gente tenta ajudar no treinamento aos autistas, né? Para prestar atenção no todo, para chamar atenção no todo e não somente nos detalhes. O que não é nenhuma coisa ruim, sabe, Andressa? Porque Eu ia falar agora de uma experiência pessoal agora. eu acredito muito nos talentos, nas habilidades dos autistas, exatamente porque eles têm essa capacidade de focar num detalhe. E por às isso vezes que eles são tão bons quando eles focam nas coisas, porque eles... Exatamente. Eu vejo aqui, sabe? Meu filho conhece um monte sobre, ele gosta de planeta, de coisas interessantes, assim. E ontem ele me surpreendeu, agora falando de coerência central, que interpretação de texto sempre é muito difícil para pessoas literais. Sim. E aí você falou de uma coisa, tinha uma imagem, no sistema desse fala uma imagem de uma obra de arte. E essa obra de arte, ele foi interpretando tudo sozinho. E aí eu perguntava, o que que você... E ele falava assim, meu Deus, e eram perguntas, e tinha opções. E aí entra a questão de também dar opções, que quando tu deixa no abstrato, Fátima, como é difícil, ele consegue interpretar. Porque ele é extremamente detalhista. Ele prestou atenção em cada detalhe da obra de arte. Às vezes fica difícil de colocar tudo dentro de um contexto. Mas como tinha opções, assim, ele não pum, pum, pum. São estratégias, né, que às vezes não se utilizam. Então, eu achei muito bom, falei pro meu marido, olha que maravilhoso. Porque às vezes na sala de aula tu não faz isso. Tu não pega a imagem, tu não dá as opções, né, para uma criança que precisa do concreto para pensar o abstrato. Eu trabalho nessa questão do texto, quando se pede um texto. Nossa, pedir um texto é uma coisa muito difícil. Então, tu vai trazer coisas concretas, imagina isso, aí faz brilhantemente. Então, falta isso, sabe, Fátima? Essa fala em adaptação, entra essa questão de mudar um pouco o ensino, de trazer coisas diferentes, entender o cérebro de uma pessoa com autismo. Porque quando tu entende o cérebro, a forma que funciona, tu vai conseguir adaptar. Perfeito. E é desse jeito que eu vejo muitos bons trabalhos sendo feitos, né? Como você falou na escola. Hoje mesmo falei com o projeto Autismo na Escola, que quando a gente entende como o cérebro autista em geral, né? Como funciona, se abre um leque de possibilidades dentro da escola, das professoras, as pessoas que vão trabalhar com nossos filhos lá na escola, porque aí percebem que não é só, não é a má vontade, ele é inteligente, a mãe falou que tem um QI de, sei lá, 110, 120, mas aqui não aparece. Então vamos ver por que não aparece. Exatamente. Se tem a cognição alta e não está demonstrando isso na escola, pode estar havendo alguma coisa lá que está atrapalhando. Como é que está a parte sensorial, os ruídos, os cheiros, os barulhos. A gente tem que ver tudo isso e exatamente conhecendo a parte cerebral do autista um pouco, né? Tendo um curso básico de autismo para professores, que eu acho que vai elucidar muita coisa e vai ajudar demais aos autistas a aprenderem, né? Até interessante pegar um gancho aqui. Como eu trabalho com avaliação neuropsicológica, eu percebo muito, por exemplo, quando se vai fazer uma avaliação das funções cognitivas, a gente avalia o QI, né? O coeficiente de inteligência. Alguns pais ficam até receosos, mas por que é importante? Eu sempre digo que o QI é uma fotografia do momento. A criança está se desenvolvendo. O objetivo é criar um plano de reabilitação para desenvolver essa criança. Mas por que é importante? Para entender como que a gente pode trazer essas demandas, né? Como que a gente, porque é articular com uma ação com propósito todas essas funções. Então, como que a gente, para não começar a dar demanda demais e ser um estressor para essa criança, não que ela não vá chegar lá, mas ela vai fracionando, vai quebrando para ela, né, até ela chegar e conseguir trabalhar isso.
Então, por isso que é tão Bacana. importante também entender a cognição, o coeficiente de inteligência para auxiliar essa criança. E vendo Sim. nunca como algo fixo, mas algo que muda, né? Que se Muda. modifica, igual uma imagem do cérebro. Vai mudar, a criança vai evoluir, na medida que ela vai tendo os estímulos que ela precisa. Né, Com Fátima? Então, isso é certeza, e cada muito uma importante. realmente muito. E dependendo, né, da determinação, né, da cognição e da estimulação com intervenções e do Uhum. meio ambiente, em que ambiente essa criança está, né? Como é que está em casa, como é que é a escola, tem terapia, não tem terapia? Dependendo disso, o desenvolvimento pode ser bem rápido, pode ir bem devagar, né? E cada autismo é único também. A gente nunca sabe quanto tempo, a gente não pode dizer em quanto tempo o autista vai se desenvolver. Eu faço essa analogia com a Da pandemia criança, agora. A de gente não tudo, do sabe quando vai ambiente. passar. Nós somos o ambiente, né? Então, qual é o Exato. ambiente dele? Exatamente. Então, é investir com amor, com carinho e com a consciência de que tem tudo para dar certo quando tem esse olhar, né, de que tudo é importante a terapia, é importante a estimulação dos pais em casa, é importante encontrar uma escola inclusiva. Então, tudo Perfeito. isso faz muita diferença no final. E como isso causa, e eu falo por experiência também, né, Fátima? Eu morei 11 anos em Campinas, eu vim para o Sul, então quando a gente tem, não importa se meu filho tem uma cognição preservada, ele tem outras Uhum, questões que interferem, isso que eu já te falei, então tudo depende do ambiente, uhum, das pessoas, de tudo. Então, sempre é uma situação pra gente, né? Às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas não vai de encontro com aquilo que o nosso filho precisa. Porque achar um contexto escolar, às vezes a turma é legal, é compreensiva, mesmo que não saiba do autismo, a turma. Por exemplo, meu filho já sim, falou, eu conversei com ele a respeito e disse, tudo bem que os professores saibam, mas eu não quero eu não sei como é bacana. que as outras... Então, tem que respeitar, né? Tem que Uhum, respeitar a criança também. sim. Só que como que vai ser esse ambiente? Porque daí eu faço todo um trabalho, né? Os profissionais que até então fizeram, mas se esse ambiente, que é a escola, que é um ambiente tão importante, não tiver junto nessa caminhada, é tão difícil. Se não tiver essa parceria, né? Eu Com acho que isso é certeza. fundamental. Isso causa angústia em muitos pais, já causou em mim. Então, quando a Sim, gente acha isso, é tão bom, porque é uma evolução que ela anda. Tu vê uma evolução sim, assim, ó, de meses, assim, sabe? Claro, a escola ela tá ali ensinando, ela tem o papel dela e o pai, a mãe, os pais têm o seu papel importantíssimo, né? Porque sim, também tem escolas que estão ali firmes, eu vejo, às vezes até a escola do meu filho, olha como que a gente vai querendo ajudar outros, né? Ajudo na capacitação ali com a escola firme e às vezes a família não dá a contrapartida também, né? uhum, Ou pensa, não, agora tá com autismo e será que tem autismo, né? Não vai uhum, evoluir, é assim, uhum. tem muita coisa para ser trabalhada, então tem as duas partes, ainda tem muita coisa. Tem, A gente está caminhando, né, Fátima? Passinho de tem, formiguinha ainda na questão da inclusão. exatamente. E é isso, é a oportunidade de, se tem mães e pais aqui assistindo, essa oportunidade de nunca pensar que vai ter fim. A gente nunca está pronto, nem nós como seres, todos nós como seres humanos, aliás, né? Sim, Nem neurotípicos, né? Precisamos terminar ou pensar que a gente não tem nada para si, para evoluir. A gente sempre pode evoluir, aprender alguma coisa nova, é, se desenvolver como ser humano. E com os autistas é a mesma coisa. Então, não é pensar que tem autismo, então acabou, não tem muita coisa para fazer, ou em casa não dá para se fazer nada. Pelo contrário, aí é que a gente tem que se animar mesmo, os pais e as mães, para buscarem bons profissionais. Aliás, os bons profissionais, às vezes, nem precisam ser os mais caros, né, Andressa? Tem que ser só o profissional com aquele olhar cuidadoso de querer mesmo o progresso do seu filho. Uma escola que tem essa vontade de cooperar no desenvolvimento da criança. Então, quando todas as peças do quebra-cabeça se encaixam, o beneficiado são sim. nossos filhos. Isso é algo que a gente tem que buscar. Nada mais do que pai ou mãe motivado para conseguir realmente o melhor para os seus filhos. E se não tem, é aquilo que eu sempre faço também. Comecei a fazer como ativista, né?
não tinha muita Sim. coisa também no meu município e eu fui correr atrás, anos atrás, porque tinha que ter. A gente não descansa, a gente sabe que sempre pode um pouquinho mais, sempre pode melhorar. E aí é quando a gente começa, sem saber, a gente já está fazendo ativismo e nem sabe. Tem muita mãe ativista e pai ativista que não sabe que é ativista, mas que está É. criando condições favoráveis para os seus filhos conseguirem, né, seus direitos de aprender, de estar em todos os lugares que quiserem estar. E quando adultos, de exercerem seus direitos de cidadãos, né? De terem um trabalho, de poderem se realizar, se sentir úteis para aquela sociedade onde estão vivendo. Exatamente. E a palavra que entra a questão de escola e família é parceria mesmo, né, Fátima? Com Porque, como a certeza. gente falou, a gente tem que ver que às vezes tem escolas muito comprometidas, pode ser difícil de encontrar, mas tem também. Sim. E tem, né, o lado da família. E sempre voltando também para essa questão, a gente falou aí do diagnóstico e da compreensão do que essa família está vivendo, né, Fátima? Uhum. Porque às vezes a família Muito está se importante. pelando para conseguir a luta, para conseguir Com depois certeza. ter recursos. Recursos. Sim. Faltam 5 minutos agora, Fátima. Tá bom. Final, meu Deus, foi um prazer tão grande. Tá Foi tão terminando já. rápido. Que Estamos assim, pena. vamos Eu aí tô fazendo um vendo gente fechamento. entrando. Tem o Gabriel, do Seu Direito Inclusivo, que é um carinho. Meu amor, um beijo para você. Tô vendo gente da Reunida aqui também. Muito Fátima, obrigada. alguém falou assim que o filho não tem o diagnóstico, mas vê traços, sabe? Quando eu fui para ver do meu filho, eu lembro que a psiquiatra falou assim, ele tem traços. Não sei se, né, precisava do diagnóstico, mas esses traços, se não forem trabalhados, eles Uhum. podem se intensificarem, né, Fátima? Então, Sim, independente de diagnóstico, intervenção. estimula, busca Sim, estimular, estimulação busca precoce. informação, sabe? Porque às vezes o diagnóstico demora, né? Talvez não Concordo. venha. Então, estimulação, eu trabalho muito com a questão de estimulação precoce. Então, eu digo, gente, faz toda a diferença por causa da neuroplasticidade cerebral. Esse é o momento Isso, que a criança ali está fazendo as maiores conexões no cérebro. Então, com aproveita, tem certeza. maiores ganhos terapêuticos. Então, Estimula muito e isso, faz brincadeiras de atenção compartilhada, apontando, exatamente. direcionando, tentando que ele olhe de volta, brincando, cantando, fala com ele Intervenção com um sempre, isso jeitinho. mesmo, alguém colocou aqui. Sim. Então, a estimulação precoce ela é talvez mais importante que o diagnóstico, às vezes, porque Perfeito. é nisso que realmente a criança vai poder se desenvolver até mesmo antes de ter o laudo. Quando tem o laudo, aí tem ainda mais direitos, né? Mas se perceberem traços, já faz a estimulação. Tem... Exatamente. E alguém perguntou se Sim, psiquiatria pode dar o laudo, sim. E, gente, sim, assim, ó, por isso, Fátima, eu sempre escrevo muito sobre a questão de intervenção e trazendo coisas ali para os pais, justamente para pegar essa informação e fazer, né? certo. Começa a ajudar, começa a trazer isso para o cotidiano da criança, porque vão se inteirando, vocês mesmos Isso. podem fazer muita coisa em casa. Muito. Nossa, eu fiz muita coisa. Antes eu ter uma ideia do que era realmente o autismo, todo o espectro. 1,57, Fátima. Ai, que pena. Então vamos terminar, não? Já foi um super papo. Eu Ai, que volto, delícia de ou você vem conversa. falar comigo um dia. Gratidão, gratidão. Adorei estar aqui. Muito obrigada a vocês que mandaram os comentários queridos, que assistiram a nossa live. Querida, você é um amor de pessoa. Deus te Obrigada. abençoe, tá? Andressa, que tenha um excelente Dia das Mães. Obrigada Um dia igualmente. mais E que essa especial. live vai pro meu canal Conversa com Pais. Então vai Que estar lá, bom! vou te mandar também, Fátima, para quem perdeu aí o início. E manda para mim o link, por Com favor. certeza, com Sim, vou ter certeza. o prazer de rever, só para ver também essa gente bacana que está Sim. aparecendo aí. Foi uma delícia conversar com você. Muito Feliz Dia obrigada. das Mães para todas as mães que estão aqui nos acompanhando, para todas as mães, para você, né? Que amanhã tenhamos aí um dia lindo. Muito obrigada por Amém. conversar comigo aqui. Eu acho que foi um presente para todas as mães que te acompanham, assim como eu. Muito obrigada. Um Beijo, beijão. Andressa. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Tá terminando. Uhum.